E você que é amante de orquídeas, já foi na internet, pegou um monte de informação sobre cultivo de orquídeas, aplicou no seu cultivo e não deu certo? Você foi seguir orientações de um cara, uma pessoa que tem apresentando um método, uma forma de cultivar inovadora, de sucesso, que também não deu certo para você? Gente, é muito claro que a possibilidade de dar certo para você é mínima do mínimo. Eu vou explicar por quê. Por mais bem intencionado que as pessoas estejam lá na internet querendo te ajudar a ter sucesso no cultivo de orquídeas, eles estão passando para você, quando é um método, o método deles. O que eles conseguiram para um ambiente de cultivo deles, que tem características muito próprias. Por exemplo, temperatura, umidade, sol, tempo de exposição de luz solar e uma série de outros fatores ambientais que ele conseguiu ajustar e lá no ambiente dele. Quando você pega essas informações de cultivo e traz para o seu ambiente, é quase que impossível que você reproduza as mesmas características que ele tinha lá no ambiente dele. Então o que acontece? Você vai ter um monte de trabalho, você vai ficar deprimido, chateado, a planta não vai para frente, a planta começa a definhar, não tem a floração que você gostaria. Isso é o grande problema de informações que a gente pega na internet e aplica no nosso cultivo. Qual é a solução? Ao invés das pessoas que estão querendo ensinar os seus próprios métodos, inclusive o seguinte, é muito curioso que a gente vê na internet, as pessoas inventando um monte de moda. Porque é o seguinte, quanto mais moda a pessoa criar, mais engajamento ele tem, mais visibilidade, mais ele vende o produtinho dele lá. Inventando moda, que pode até no primeiro momento apresentar algum resultado, mas que em médio e longo prazo vai só trazer prejuízo. E para as orquídeas não existe milagre. Você tem que ir com paciência, é o tempo da planta. Esse é o grande prazer de cultivar orquídeas, de você entender a planta, entregar para ela o que ela precisa. Esses são os desafios e para você ter o sucesso do cultivo de orquídeas. Então, o que você precisa saber? Você precisa pegar, eu vou cultivar orquídeas nesse ambiente. Então você vai fazer o seguinte, quanto tempo de sol, qual a ventilação, qual a umidade, qual a temperatura média, nada assim, não precisa ser nada muito preciso não. Porque as orquídeas, apesar das pessoas falarem que são plantas frágeis, não são. São plantas muito resistentes e versáteis. Então, quando você mata uma orquídea, você tem muita coisa errada. Com pequenos ajustes, você já pode melhorar, mas os ajustes corretos. Não adianta chegar e ficar falando, não, veja bem, interpretou o seu ambiente, você vai pegar e começar a adquirir plantas ajustadas para que consigam vegetar nesse ambiente. E a partir daí você vai ganhando experiência, você vai crescendo. Deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando Assad. Eu comecei a cultivar orquídeas em fevereiro de 1989. Já se vão mais de 35 anos nessa vida. E na minha época, quando eu comecei, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. A fonte de informações eram livros. E a maioria desses livros que a gente encontrava eram livros vindo do exterior, que não tem as orquídeas que nós temos aqui. Existia um ou outro livro que a gente achava, eu rodei muitos shoppings de São Paulo na época, procurando nas livrarias, as coisas todas, e foi daí que partiu todo o meu conhecimento para poder ter sucesso no cultivo de orquídeas. Eu apanhei muito, porque veja bem, até eu entender essa parte de que um ambiente, eu trazia a forma de cultivo, por exemplo, eu morava nessa época no Pará, e lá é muito úmido. Aqui, eu estou no Espírito Santo, é completamente diferente o ambiente. Vamos falar um pouquinho de ambiente, deixa eu dar uma pausa para vocês aqui. Eu tenho aqui hoje, na minha coleção pessoal, eu não vendo orquídeas, tá? Aproximadamente um pouquinho mais de 1.300 orquídeas. Diversos gêneros, diversas espécies, plantas que assim, você conseguiu floração dessa planta embaixo, eu estou no nível do mar, pô, nossa, que maravilha, que espetáculo. É apenas um segredo, que é muito simples. Eu comprei a planta, trouxe a planta e coloquei, criei um ambiente aqui no meu orquidário que ela está adaptada. Eu consegui reproduzir um ambiente, um microclima para ela ali, para ela vegetar bem. Por exemplo,
Se eu for cultivar aqui, ensinar o meu método para o meu vizinho, as mesmas orquídeas, vizinho de muro, ele não vai conseguir cultivar. Porque apesar de estarmos aqui a, sei lá, 6, 10 metros de distância, a característica dele lá é bem diferente da minha. Porque a minha casa ela é de um pavimento, o vento nordeste chega aqui, a casa dele é de 2 pavimentos, então ele vai ter problema de ventilação. Tendo problema de ventilação, vai interferir vários outros fatores, como temperatura, umidade, um monte de coisa. Então ele vai ter que fazer um monte de ajustes, você vê aqui do lado. Quando a gente amplia essa conversa, vamos fazer o seguinte: Nordeste do Brasil tem um clima muito característico. Você vai entrando para lá, a região amazônica, já é um clima completamente diferente do Nordeste. Você descendo ali para a região da região central ali, Mato Grosso, Goiás, descendo para aquela região ali, entrando por Minas Gerais, já que é Sudeste, você vai encontrar já um clima bem diferente, inclusive cerrado, que é uma vegetação muito rara, muito assim, não é densa, ela é mais afastada. Na época do inverno perde as folhas, um sol, não sei o quê. Aí você vem aqui para a região de Minas Gerais, entrando aqui para o Espírito Santo, você tem a Mata Atlântica, e aqui agora eu estou no litoral, você tem a salinidade, você tem... Vamos descer agora em região ao sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde em algumas épocas do ano essas temperaturas baixam de 0 graus. Então você não pode pegar o método de uma pessoa lá de Fortaleza, por exemplo, ou mesmo daqui, e aplicar lá na região sul, do extremo sul. Porque muito provavelmente não vai dar certo, porque as condições ambientais são diferentes. E durante vamos dizer, esse meu aprendizado, voltando aí para o meu aprendizado, eu fui e comprava a planta, perdi a planta, então eu trazia um exemplar. O exemplar chegava e falava o seguinte: ó, essa planta fazia todos os cuidados, estudava, não conseguia, perdi a planta. Aí eu parava, estudava e vi o seguinte: não, se eu fizer alguns ajustes, esse negócio vai dar certo. Fazia os ajustes. Hoje eu tenho florações exuberantes aqui, tá certo? Então eu sou uma referência para os meus amigos aqui, do pessoal aqui do Espírito Santo. E durante essa minha vida também eu comecei a transbordar o meu conhecimento. Antes da pandemia, eu dava aula aqui nesse orquidário, dava aula presencial. Então as pessoas chegavam, eu mostrava, tirava a planta, mostrava o que era uma raiz, qual eram os impactos, eu ensinava tudo isso e as pessoas iam embora e olha, e ficavam maravilhadas, que começavam a ter resultado. Porque eu não ensinava o meu método, eu ensinava essas pessoas a criarem o seu próprio método. Veio a pandemia e eu não pude mais fazer, porque eu tenho um filho com portador de necessidades especiais, tem problema pulmonar grave e tal, ele é acamado, está internado em casa, então eu tive que parar. E aí surgiu a ideia do Instagram, né, de ir para a internet. Mas eu vi muita porcaria. Eu falei, eu não vou concorrer com isso, falando com um monte de bobagem, fazendo festa que está certo. Não estava certo. Como eu falei antes, se você aplica uma solução ali para querer engajamento, querer essas coisas, até no primeiro momento pode dar certo, mas no futuro vai dar problema e não é a forma correta de cultivar. Aí eu desisti. Aí um casal de amigos chegou para mim e falou, não, entra e muda esse troço. Começa a ensinar, passa a transbordar o conhecimento de forma correta. E eu fui devagarinho. Fui no crescimento devagarinho, sem mudar, vamos dizer, a minha filosofia de ir ensinando as pessoas. E nessa trajetória, aconteceram coisas assim, muito interessantes. Muitas das pessoas que passaram a me seguir no Instagram, já chegava o seguinte, eu não tenho sorte. Eu falei, mas gente, não é sorte. Ah, porque eu já testei. Aí vinha a conversa, né? Testei, fiz ideia, fulano, ciclano, aqui não dá certo. Eu falei, para. Vamos fazer uma forma diferente de cultivo. Aí vinha com a minha forma de ensinar. As pessoas chegavam. Eu posso citar 2 nomes, se eles me permitem, que é o Alex Marques, do Rio de Janeiro, e o Veríssimo, que ele mora aqui perto aqui. Foram em momentos muito diferentes. Primeiro foi o Alex, depois o Veríssimo. O Alex me manda uma mensagem falando, ó, não sei o que, eu peço ajuda às pessoas do Instagram, ninguém ajuda, não sei o que, você é a última pessoa, eu vou desistir, estou desistindo. O cultivo dele estava todo complicado. Muitas doenças, muitos problemas. Então o que eu fiz? Eu fui ensinando, primeiro, vamos organizar o seu ambiente, vamos ajustar o seu ambiente.
Então ajustamos, acertamos, mudamos, fiz todas as orientações. E ele confiou em mim. Hoje ele posta flores incríveis, florações maravilhosas. E eu me sinto orgulhoso por ter ajudado essa pessoa. O Veríssimo foi semelhante. O Veríssimo chegou para mim aqui, ele até tem um depoimento dele aqui embaixo, que vocês vão ver um vídeo aqui embaixo, que ele fala o seguinte, que ele mandava as mensagens para as pessoas e ninguém respondia, e que eu respondia imediatamente. Eu não deixo ninguém sem resposta. Mais tardar 24, exageradamente 36 horas, todo mundo tem resposta, tá? E aí o que aconteceu? Também eu estava no meio caminho. Tenho 5 plantas, não quero mais saber, não sei o que, você é o último que eu vou ouvir. Falei, então tá, você deu sorte. Modéstia à parte. O que aconteceu com o Veríssimo? Ele seguiu as minhas instruções. Ele ajustou o cultivo dele. Hoje o Veríssimo, das 5 plantas que ele queria desistir, o Veríssimo hoje já está chegando, já passou muito de 100 plantas. E com cada floração de dar inveja. Então, mas mesmo assim, eu via muitas pessoas, nossa, olha aqui, você me ajudou, o que chegou? Muitas mensagens como essa, e de uma forma muito simples, sem nada assim, ah não, um negócio maravilhoso, tem uma solução, não. São informações simples, técnicas, claras, fáceis de aplicar. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber o seguinte, eu posso ajudar mais essas pessoas, mas essas ferramentas aqui, Instagram, essas coisas, não me permite fazer isso. Porque um tem 60 segundos, o outro não sei o quê. E as pessoas vão me perguntando, elas falam sobre muitos assuntos diferentes. Então fica tudo meio muito solto. Eu falei, bom, eu não consigo, por exemplo, quando eu vou tratar de pragas das orquídeas, eu não consigo transferir para essas pessoas o que é identificar com detalhe, não consigo fazer. Então eu veio a necessidade de fazer o seguinte, vou fazer um livro. Aí vocês já vão pensar, já vai saber que ia vender alguma coisa, vai vender livro. Mas espera um pouquinho, tenham paciência. Esse livro, eu honestamente procurei tudo na internet. Não achei nada parecido. Eu cheguei até a comprar alguns produtos para dar uma olhada, não chega aos pés desse produto. Porque veja bem, o que eu já falei no início, não adianta chegar para vocês e falar o seguinte, olha, eu tenho um método. O livro não está falando disso. O livro ele entra no seguinte, quando você vai, vamos dizer, analisar a questão, por exemplo, de sol, intensidade de luz solar, eu digo qual é a função do sol, qual é a importância do sol, qual é o tempo, eu digo todos os benefícios e os malefícios da questão do sol para o resultado da floração. Eu, quando entro com a umidade, eu começo a explicar como é que ela funciona, muito simples, uma linguagem direta, objetiva. Então é o seguinte, você molhou demais, você molhou de pouco, como é que você vê assim, formas de irrigação, não sei o que, tal. Aí entra com ventilação, a importância da ventilação, aí relação da ventilação com, por exemplo, com doenças. Eu vou amarrando isso de uma forma muito simples. Aí eu entro, por exemplo, em pragas. Pragas eu mostro, o livro é muito rico em fotos de pragas para que te auxiliar a interpretar, entender, identificar aquela praga e agir de forma correta. Não adianta você chegar e de repente, por exemplo, ácaro, você vai aplicar um inseticida, não funciona, não é eficiente, ácaro não é inseto. Então, muitas dessas coisas eu fui dizendo qual é a lesão, qual é o prejuízo. Isso eu passei em tudo, nutrição de orquídeas. Todos os macros e micronutrientes, eu escrevo sobre eles uma linguagem muito simples e objetiva. E digo o seguinte, quais são os sintomas, os sinais de que a planta te dá que tem excesso ou a falta daquele nutriente. Então você tem um manual, verdadeiramente um manual de consulta de tudo com relação às orquídeas. Eu faço em tudo. O nome do livro é Orquídeas, o Manual Completo de Cultivo. É um manual completo de cultivo. Esse livro hoje são 2 volumes, o total são 654 páginas. De uma linguagem muito simples, não tem muito assim, tá cheio de florzinha de orquídea. Não, eu digo que é conteúdo na veia, é conteúdo na veia. É conteúdo entregue honestamente, de 35 anos, que vocês não vão precisar se preocupar, vocês já vão ter toda a fonte de consulta num lugar só e de forma muito tranquila. Mesmo assim, eu organizando o aprendizado,
fazendo esse trabalho, tá certo? Eu tive dificuldade, porque é o seguinte, quando eu, por um exemplo, eu fui falar de esfagno, caramba, como é que eu vou falar para vocês, ensinar, falar e transmitir a percepção da capacidade do esfagno de armazenar água? Em palavras, eu achei muito fraco. E aí o que eu fiz? Caramba, é um livro digital, o que eu vou fazer? Eu vou botar um link aqui, vou gravar um vídeo, onde eu apresento o esfagno, mostro e tal. É o vídeo, eu estou mostrando aqui para vocês, um desses lados aqui vai aparecer o vídeo, e aí eu apresento para vocês. Aí outra, por exemplo, tá assunto, fungos gnatis. É um fungo? É um inseto? É um inseto, não é um fungo. E aí o que é esse bichinho? Tem um vídeo dele, como ele se movimentando, para você poder identificar. Doenças, tem tudo isso aí. Então o que eu fiz? Tem mais de 30 vídeos complementando o aprendizado de vocês. Ou seja, além de 654 páginas, quando eu tive dificuldade em transmitir informação e passar de forma clara o que era, eu entrei com vídeos de apoio, porque você clica no livro e você é levado para o YouTube para assistir replantio, tem um monte de coisa, um monte de técnicas, sugestões, dicas, macetes, gambiarras que eu fiz, que deram sucesso, que me levou ao sucesso de cultivo de algumas plantas aqui, que fala, é coisa de engenheiro. Verdade, é coisa de engenheiro. Então o que acontece? Tem tudo isso. Mas vamos lá. Preço. O livro, um volume, está R$ 297,90. Você pode pagar em 12 parcelas de 29 alguma coisa, tá certo? Mas o segundo volume está na promoção. Então, quando você comprando o volume 1, você recebe de graça o volume 2. E tem mais bônus. O que ocorre? Eu estava falando com vocês que quando eu vou fazer uma introdução de um gênero, uma espécie diferente aqui, eu estudo antes. Eu vou dar o exemplo da Cattleya violácea, que é lá da região da Amazônia. E quando eu fui introduzir essa espécie aqui, eu sempre tinha uma característica, a mania de fazer o seguinte, estudar, óbvio, tem que estudar. É estudo, aprendizado. E eu falava o seguinte, olha, essa planta aqui, ela precisa, ela é desse ambiente, ela é dessa região, a temperatura para ela é essa, a umidade para ela é essa, o clima é esse, a dificuldade, o nível de dificuldade, tem um monte de informações, uma ficha técnica. É como desses dois lados aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma das fichas técnicas, uma das mais de 100 fichas técnicas que vocês recebem de bônus, ok? Então, esse produto ele é inovador, você não vai achar nada semelhante a isso, parecido com isso. E aí outra coisa, eu fui honrado ainda pelo seguinte, quando eu terminei de escrever o livro, eu entreguei uma cópia para o presidente e o vice-presidente da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, a CEL, que é o órgão máximo aqui do estado quando se trata de orquídeas. E eu tive a honra deles toparem fazer o prefácio. Até onde eu sei, é o primeiro material desse tipo que eles apoiam, eles fazem prefácio e indicam. Também apresentei esse livro ao Instituto Brasileiro de Fauna e Flora, o IBRAF. E então foi a mesma coisa. Ele fez o prefácio do livro e também indica, ele recomenda esse livro para vocês. Então isso não é fácil de encontrar. E tem mais outra coisa. O livro está devidamente registrado na Câmara Brasileira do Livro. Então o livro está todo certinho. E é vitalício, ok? Então veja bem, está interessado em conhecer aqui? Dá uma olhada aqui embaixo, tem um monte de informações para vocês aqui. Eu sou palestrante, eu dei aula, eu já fui entrevistado pela TV Bandeirantes aqui do estado sobre orquídeas, vocês vão assistir, esses vídeos estão aqui embaixo. Aqui embaixo vocês vão ter as informações. Clica e vocês vão ser levados lá na página da Hotmart, onde vocês vão preencher os dados de vocês e vão efetuar a compra. Imediatamente vocês vão receber o produto. Teve acesso ao produto, ok? Nossa, que bacana, gostou, tá todo mundo gostando. E aí o que acontece? Vida que segue. Se por um acaso você recebeu o material e falou, pô, não gostei desse troço, o que você faz? Você procura a plataforma e a plataforma, sem questionar nada, te devolve 100% do valor que você pagou. Qual é o risco disso? Nenhum. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Basta ler
consultar que você vai ter sucesso nas orquídeas. Vem comigo, vamos iniciar essa jornada juntos, eu vou te ajudar a ter florações magníficas como eu tenho aqui. Vamos junto!